8 de janeiro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários, ao vivo, aqui pelo Infomoney TV, também pelo Facebook do Infomoney. Todo mundo animado, né? Todo mundo otimista. Como que foi o fechamento de 2018? E esse otimismo, ele se reflete já no mercado imobiliário? Isso que a gente vai conversar hoje. Quem vem contar para você é o Jadson Andrade, que é Head de Pesquisa e Inteligência da Cushman & Wakefield. Vai trazer todo o fechamento do ano passado dos imóveis corporativos de São Paulo, dos escritórios e as projeções. Vamos ver se o otimismo está refletido nos números e que, lógico, ele vai olhar isso segmentando bairro a bairro, porque uma coisa é falar São Paulo é muito grande, né? Vai segmentar isso bairro a bairro e a gente vai ver onde que de fato está melhorando, onde ainda está patinando, porque tem lugar patinando, né? Tem, com certeza. Já, vou fazer uma breve abertura. Não teve muito fato relevante essa semana, então eu trouxe apenas alguns destaques. Acompanha aqui comigo na tela. Ó. Esse relatório, Performance e Panorama de Fundos Imobiliários, feito pela equipe de análise da XP, o Giancarlo, o Gustavo e o Luiz Felipe Aroca, foi um negócio sensacional que eles distribuíram aí publicamente, mas lá no comecinho do ano, na primeira semana, quase ninguém viu. Então eu quis trazer aqui nos destaques, porque eu acho que merece esse destaque. Primeiro tem aqui algo que eu nem vou me estender, porque o Jadson vai mostrar isso bastante, mas olha que interessante, uma relação entre PIB e vacância. À medida que o PIB cresce, a vacância diminui e vice-versa. Então depois você procura esse documento e dá uma olhada nesse gráfico com calma. Mas o que eu queria destacar mesmo é que eles fizeram aqui um passo a passo de como montar a sua carteira de fundos imobiliários. Olha que legal, tem até uma ilustração. Passo 1, maior liquidez e boa gestão. Então procure os fundos que são mais líquidos, que têm mais negócios no dia a dia da Bolsa. E obviamente só a liquidez não fala nada sobre qualidade, veja lá a qualidade do gestor. Passo 2, análise do mercado e do ativo. Então, olha que bacana esse recado, né? Desconfie de praças menos óbvias e de ativos com baixo diferencial versus os seus concorrentes. E aí o terceiro passo, qual é o momento do fundo imobiliário, né? O investidor tende a regular o preço da cota ao dividendo entregue nos últimos meses. A maneira correta de se investir é olhando para frente. E como é que a gente faz para olhar para frente no mercado de fundo imobiliário? Escuta o que tem a dizer as consultorias imobiliárias, porque eles estão olhando para frente, porque eles estão mapeando. É isso que a gente vai fazer hoje. Então está aqui o relatório feito pelo Giancarlo, pelo Felipe e pelo Gustavo, que eu queria destacar. Parabéns aos três, porque isso ficou sensacional. O quadro que eu estou fazendo aqui, o Beabá dos Fundos Imobiliários, vou falar de mais alguns termos, um glossário que tem lá naquele e-book que você pode baixar. Olha aí, ó, book de ofertas. Quem nunca investiu em nada que é negociado em bolsa, escuta falar de book de ofertas e não sabe o que é isso. Então, é um livro onde tem as ofertas de compra e venda. Olha na sua tela que legal. Aí do lado, ó. Você tem aí na coluna do lado esquerdo os compradores de um determinado fundo imobiliário. Esse, por acaso, é o VISC. O Rodrigo Coelho já esteve aqui 2 vezes. Tem os compradores. Então, lá de cima para baixo, o melhor comprador é o melhor preço, depois o segundo melhor comprador e assim por diante. Do lado direito dessa coluna estão os vendedores. Então, quem vende mais barato é o primeiro e assim vai, numa fila por ordem de preço e por ordem de chegada. Então, para quem nunca fez nenhum tipo de negócio em bolsa, quando você for comprar os seus primeiros fundos imobiliários, você vai se deparar com um book de ofertas e ali você vai ver qual é o preço que está sendo negociado, o fundo que você quer comprar. E o dia que você for vender é a mesma coisa, só que aí você vai olhar para a janela do outro lado. Outro, Cell Broker. O que é Cell Broker? É esse home broker, essa janela de negociação, mas pelo seu próprio celular, né? Condomínio logístico é um termo que se usa no mercado imobiliário. Condomínio é um galpão, um grande galpão, que é utilizado para estocar. Tudo que você compra no shopping, na internet, não cai do céu, fica guardado num lugar muito específico, que é um galpão ou um condomínio logístico. E também plantas de fábricas em imóveis muito parecidos, né? Outro termo que você vai ouvir bastante é a consultoria imobiliária. Isso eu não preciso explicar, porque o Jadson vai explicar com muito detalhe o que faz uma consultoria imobiliária, você vai aprender já já. Quer conhecer todos os outros termos que tem no glossário? Baixe gratuitamente esse guia de investimentos em fundos imobiliários. Está na sua tela o site onde você pode encontrar. Também encontra lá nas minhas redes sociais.
E conheça o nosso curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse tem quase 9 horas de duração para você entender não só esses glossários, mas o mercado inteiro e aprender a montar e gerir a sua própria carteira de fundos imobiliários. Por fim, bate um papo comigo, me encontra aí pelas redes. Sempre gosto de ouvir a opinião de quem assiste o programa. Também gosto muito de ouvir a opinião de quem vem aqui nos mostrar opinião e inteligência. E por isso que agora a gente recebe o Jadson. Obrigado, Jadson. Prazer, Arthur. O Jadson conhecia uns 5 anos atrás. Por aí. E estava entrando na empresa e agora está aí como Head de Inteligência e Pesquisa. Um prazer te receber aqui. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Quando a gente se conheceu, eu estava entrando na área de avaliação imobiliária, né? Onde a gente desenvolve muitos relatórios para os fundos de investimentos, tá? Principalmente de corporativo, de galpões e alguns para desenvolvimento também. Então, foi uma escola muito boa, né, ter passado pouco mais de 4 anos na área de avaliação imobiliária e agora tocando na área de research, né, com uma equipe muito bem montada pelo meu antecessor e que a gente vem buscando agora mostrar esse trabalho, o que tem de novo, como é que a gente consegue evoluir, né, a partir daí. Então, para quem não conhece uma consultoria imobiliária, o que faz a Cushman & Wakefield? Um braço dela é a pesquisa. Perfeito. E também tem a própria negociação e tudo mais, né? Sim, exatamente. A gente tem o braço comercial, né, que são divididos em vários departamentos. Um deles é a representação de inquilinos, que representam uma grande empresa na busca de um espaço, seja ele galpões logísticos, seja ele corporativo. Né? A gente também tem quem representa o proprietário do imóvel, que representa o landlord, nesse caso, que basicamente vai buscar inquilinos para ele, né? Que faz essas transações. Tem a área de capital markets também, que justamente faz as transações imobiliárias de compra e venda de imóveis para investimento, para renda. Muitos fundos imobiliários são clientes da Cushman, né? Sim, certamente, porque nós somos um braço para eles, justamente para buscar esses potenciais investidores que queiram comprar os ativos que eles já queiram reciclar do seu fundo, né? Então a gente viu isso acontecendo recentemente numa transação na Paulista, né, que foi um fato relevante da própria BR Properties na venda de um ativo, né? Então, a gente acompanha na área de pesquisa, a gente vai acompanhando essas transações todas, os valores praticados, também da parte de transação, mas também de locação, qual que é o preço pedido nesses imóveis. Então a gente desenvolve os relatórios e que a gente divulga mensalmente, porque a gente fecha o mercado todo mês, e os relatórios trimestrais, né, quando o cliente tem acesso àquele fechamento trimestral. Sim. Né? Enfim, e aí respondendo, a gente tem a área de avaliação imobiliária também, que é o que eu já mencionei. E também muitos laudos de avaliação de imóveis de fundo imobiliário e de fundos de pensão e de outros clientes são feitos lá na Cushman. Né? Exatamente. Então, e lá tem a segmentação por tipologia, né? Então, a gente tem uma equipe especializada só em shopping center, né? Transações justamente inclusive na época eu estava trabalhando ainda na avaliação quando a gente participou do própria avaliação dos imóveis que foi para o XP Malls da JHSF. Então eu tive participando de algumas fusões e aquisições também que a avaliação faz os laudos para balizar aquela negociação. Sim. Então é muito importante. Muito, muito legal. E sobre dados de mercado, eu estava falando na abertura, assim, está todo mundo otimista, a gente está vendo até pelo próprio mercado de fundo imobiliário e a bolsa, tudo subindo e tal. O ano passado já se mostrava uma melhora, ou todo mundo já falava de uma melhora. Os dados comprovaram isso. Eu tenho a impressão que o mercado imobiliário ainda está num ritmo mais lento do que a bolsa. Sim. Eu vou procurar a sua apresentação, porque eu vi que você trouxe muito dado para mostrar para a gente, mas pode ir falando, como que foi o ano passado? A gente iniciou o ano, foi um ano muito otimista, né? Quando a gente começou bastante otimista, a gente viu também que muitos fundos imobiliários começaram a buscar investidores justamente a fazer o fundraising, né? Para justamente comprar ativos. E foi um ano que começou muito intenso, com PIB, com projeções de PIB próximos de 3%, 2,8%, dependendo da casa, né? Então foi um ano muito ativo, começando muito ativamente. Veio a crise, a greve dos caminhoneiros em maio, onde praticamente a gente viu isso, os fundos imobiliários travaram suas emissões, né?
todo mundo ficou com o pé atrás, inclusive a gente lida muito com o investidor estrangeiro, olhando o país para entrar no momento certo. Então, quando hoje você vê que uma empresa, um fundo estrangeiro está entrando e comprando um ativo, porque ele já fez esse trabalho de casa, dever de casa 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Tem um gráfico que você trouxe aqui do ciclo do mercado imobiliário no mundo inteiro que ilustra bem isso que você está falando, né? Olha que legal, está na tela. Esse gráfico aí justamente estamos olhando da ótica da locação, né? Do market rent cycle. Certo. Então, a metodologia por trás disso é justamente o quê? É comparar como fechou o último trimestre com o trimestre do ano passado, ano a ano, e nós comparamos também a média de crescimento desse valor pedido nos últimos 5 anos. Então, dependendo se ele foi maior ou menor, ele vai entrando naquelas curvas e a gente identifica, por exemplo, que São Paulo ainda está ali no slowdown, chegando ainda no seu turning point, né, na sua virada em termos de preço. São Paulo está aqui, ó. Exatamente. Né? Ó, tô com o mouse em cima de São Paulo. Para quem não entender melhor, aqui eu vejo Chicago, Dallas, Detroit, são cidades no mundo em que a locação já está meio que no topo e você espera uma queda. Exatamente. Né? Ou porque começou a ficar oversupply, né? Começou a receber muitos empreendimentos porque a vacância estava muito baixa e começou a entregar demais. Os preços, obviamente, como a vacância estava baixa, os preços estavam altos. E agora os preços têm que começar a acompanhar isso para poder, como a gente viveu aqui em São Paulo, como a gente viveu atrás, né? São Paulo acho que estava aqui lá por 2011, 2012. Certamente, quando a gente começou a receber muitos imóveis, principalmente nas regiões de Chucre e Zaidan. E aí 2013, 14 e 15 desceu essa ladeira e hoje São Paulo está aqui com expectativa de começar uma melhora do ciclo, é isso? Exatamente. E o que confirma muito isso, Arthur, depois que a gente vai ver com mais calma, é os fundamentos por trás dessa melhora. Os preços ali, ele vai demorar um pouco ainda para responder em termos de crescimento de preço nesse turning point. Mas o que a gente já observou? A absorção líquida desse ano é a melhor dos últimos 5 anos. Já passou em 2017, tivemos quase 200 mil metros quadrados de absorção líquida. E aí, só para explicar para quem ainda não está habituado com esse tema, a absorção líquida é alguém mudou para um espaço novo e o espaço que ele deixou sobrando também foi ocupado por outra pessoa, por outra empresa, por outro, né? Exatamente, é o saldo, né, de entradas e saídas, né, basicamente. É de fato a diminuição da vacância, né? Os imóveis vagos estão diminuindo cada vez mais em São Paulo. É muito importante que a gente olhe a expansão de mercado aí, né? A gente tem a absorção bruta, que é muito importante para ver a atividade da indústria, né, no mercado, principalmente por regiões, mas a absorção líquida, sem dúvida, é a mais importante. Então a gente vê a absorção líquida de São Paulo muito forte esse ano, tá? E começou forte no início do ano e agora mais para o final, após as eleições. Aí você está vendo justamente regiões CBDs, né, que são as regiões centrais de negócios de classes A e B. Tá? Então a gente vê como estão marcados os ciclos a cada 6 anos. É bem interessante, não que isso vá acontecer nos próximos anos. Sim, tá? mas é um histórico que ajuda a balizar a pesquisa. Né? E se você perceber nos números... O Jadson estava explicando, é uma época muito boa que a gente teve aqui, de absorção líquida maior até do que as entregas, né? Exato. Daí vem a fase da crise, né, Jadson? As entregas são, aqui a coluna azul, aqui as entregas são muito grandes e o mercado não absorve isso, né? Exato. E aí você deu uma boa notícia dizendo que em 2018 a absorção líquida subiu de novo. Exatamente, subiu e a gente está olhando esse gráfico de A e B, né, classes, né, de ativos A e B, e como já representa pelo segundo ano consecutivo, né, confirmando aí uma retomada de mercado, ainda os preços não sofreram essa retomada, não estão passando por essa retomada de preço, né, mas o que acontece é o seguinte, a gente observou quando nós olhamos basicamente os ativos de classe A e A+, tá? Eles foram os responsáveis por ter trazido um pouco os preços para baixo. Por quê? Eles, como você pode ver, as entregas, entregou muita coisa, principalmente na região da Chucre e Zaidan, agora na Chácara Santo Antônio, né, que é o próximo vetor de crescimento do mercado, e entregou muito ativos excelentes, extrema qualidade, mas só com um preço inferior à média de mercado praticada. Então, o que aconteceu? Os preços ainda estão sofrendo. Então, o que ajuda também a sofrer? As áreas primes, elas estão sendo ocupadas e, teoricamente, elas saem da estatística. Por quê?
quando a gente olha os preços pedidos de mercado, são os preços de áreas disponíveis. E o que sobra hoje? Áreas disponíveis em áreas afastadas. As melhores áreas já estão ocupadas e aí não tem dado novo de preço de negociação, porque não está sendo negociado, já está tudo ocupado lá. Então o que faz subir esses preços? Uma nova entrega, né? Vindo ao mercado, em um momento que esse ano praticamente, 2018, foi um pouco mais fraco, ano que vem, 19 agora, que está em 19, a entrega de classe A e A+, ela está bem reduzida. Tá? Quando você olha só classe A+, a gente identificou apenas acontecendo uma entrega na Avenida Paulista, tá? De em torno de 9 mil metros quadrados, e um outro prédio retomando na Berrini, que estava em retrofit, em torno de 15 mil metros quadrados. Isso praticamente é nada para o mercado de São Paulo de classe A+. Então o que a gente espera? Uma absorção líquida muito forte esse ano. Não digo ainda que vai ser melhor do que o ano passado, porque ano passado foi uma retomada, né? Inclusive, quando a gente olha os gráficos de classe A e A+, a absorção líquida do ano passado foi a melhor dos últimos 5 anos. Inclusive, está no próximo slide, se você só olhar o classe A e A+, você pode observar que fechamos o ano em torno de 200 mil metros quadrados absorvido, né? De absorção líquida, e que já ultrapassou ano passado, né? E foi melhor dos últimos 5 anos. Contudo, os preços ainda estão sofrendo uma curva de queda, justamente o que eu expliquei para você. Seria um próximo passo, uma recuperação de preço, né? Exatamente. Começando a olhar mais especificamente para as regiões, posso colocar aquele gráfico interativo que você trouxe? E aí ele ilustra o que você vem nos explicar. Quer ver que legal? Deixa eu chegar nele aqui, ó. Já está na tela? Vou dar um play aqui. Olha que legal esse trabalho que o Jadson fez aqui. Explica para quem está assistindo o que essas bolinhas estão se mexendo. Certamente. Ali são cada submercado, né? Ou a gente chama de medium market, que é justamente as regiões de São Paulo, as principais. A gente tem Chucrizaidan, Faria Lima, Itaim, JK, Berrini. Então, a gente vai vendo o comportamento delas. No eixo X, o eixo de baixo, nós estamos vendo o quê? O estoque, o inventário dele, o crescimento, as entregas acontecendo. E no outro eixo, o Y, a gente olha o quê? A vacância. Então, à medida que entregou demais, não absorveu, a vacância lá em cima, e você pode ver que a Chucrizaidan, ela foi a que mais entregou nos últimos anos, né? Hoje ela já tem o maior estoque de São Paulo de classe A e A+, tá? Olha, vai chegar agora até o final do ano, e a vacância subindo, né? O que a gente observou nessa retomada de mercado? Obviamente a redução da vacância, que estava em torno de 23%, 24%, já fechou em 21,5%, é muito bom. E quando a gente olha os números, assim, por que fez, o que aconteceu, quais transações de fato aconteceram para o mercado ter essa retomada em termos de absorção líquida, que é a mais forte dos últimos, praticamente pré-crise, né? A gente observa muito o seguinte, que o ano 16 e 17 aconteceu muito flat quality. E muita gente aqui no seu programa veio falando disso, né, do flat quality, acontecendo bastante. Mas tem também os coworkings, né? As empresas vieram muito forte, fizemos um levantamento disso, porque a gente sempre fala dos coworkings ocupando diversas lajes ou até um prédio inteiro. Mas qual que é o comportamento? Onde eles estão ocupando? Qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho desse mercado hoje? A gente fez um levantamento em parceria, que consome também dados da Bilgis, que é uma empresa excelente de mercado, e justamente com a própria Work a gente recebeu também alguns dados deles diretamente, que é o seguinte, a gente verificou que foi um crescimento de 17 de 100 mil metros quadrados aproximadamente, eu estou falando isso das principais empresas de coworking, chegando a quase 200 mil. Estamos falando de 100 mil metros quadrados aproximadamente, que eles cresceram em um ano e 3 meses. Né? Então, quando a gente olha a absorção líquida do 17 e 18, a gente vê que basicamente os responsáveis bastante disso foram as empresas de coworking. Isso ajuda a entender então também porque os preços não recuperaram, porque esses caras vêm com negociações agressivas, ele não ocupa tudo isso pagando o preço de mercado, ele vai negociar um forte desconto ali. Exatamente. Eles chegaram num momento excelente de mercado para eles, para quem está entrando com a negociação, muito a favor dos tenants, dos inquilinos, né? Então, eles vieram num prédio, por exemplo, na Faria Lima, né, que o prédio tinha lá 30 mil de ABL, de área bruta locável. Eles chegaram ocupando 15 mil metros quadrados, o proprietário, no momento de crise, ele vai querer fazer a locação. Eu pego metade do seu prédio, mas no meu preço. No meu preço.
Aí, então, eles acabam negociando muito bem, né? E hoje a gente vê hoje a Faria Lima chegando em vacâncias de 15%, né? Chegando a Vila Olímpia também. Eu vou procurar aqui que você trouxe esse gráfico bem separado, né? Entre as regiões. As regiões, está um pouco mais para frente, você pode observar. Deixa eu achar ele aqui. Pode ir falando, pode falar. E a gente, obviamente, nós estudamos por micro-regiões, porque o mercado de real estate, ele não é justamente macro, você tem que olhar região por região e até rua por rua, né? Então a gente tem aí os números da Paulista de como fechou o ano e como fechou o mercado, né? Paulista foi a região que mais cresceu em preço, tá? Desse último ano de 18, ela, justamente porque ela não tem grandes entregas, porque você não tem grandes terrenos para entregar 40, 50 mil metros quadrados, né? Então a gente já identificou umas 3 entregas acontecendo na Paulista, né, que esse ano. E aí um prédio novo, moderno e tal, ele tem um preço diferenciado e isso faz com que, quando eu olho a média da Paulista aumentou. Exato. Mas tem uma história para um prédio classe A e para um prédio que já foi classe A 10 anos atrás e que já não é mais. Exatamente. Na classificação você acaba rebaixando para B, né? Depois de quando você retoma classificações dos prédios naquela região, justamente por isso, porque ele acaba ficando ultrapassado se ele não fizer um retrofit. Isso, e tem acontecido os retrofits lá também, né? Exatamente, tem acontecido, principalmente os prédios B, se atualizando para os poucos As que estão chegando, né? E, inclusive, teve uma entrega de um edifício classe A+, que foi na Paulista ano passado, e uma empresa de coworking praticamente pegou 100% do prédio. Verdade. Então, isso a gente observou. A Paulista teve 2015 e 2016 com aqueles protestos todos acontecendo, né? Inclusive a gente identificou um ano com absorção líquida negativa, mas no outro ano retomou, porque é uma região consolidada, tem transporte, alimentação, central, está perto de tudo, você pode ir para a Faria Lima fazer uma reunião, retomar, então excelente. Mas a gente olha, os bancos de investimentos todos preferem estar, por exemplo, Faria Lima, JK, né? E aí deve ter dados da Faria Lima aqui, olha lá, Faria Lima JK. Exatamente, a gente agregou aí a Faria Lima, JK, Vila Olímpia e Itaim, tá? Justamente porque é a região mais prime que tem no mercado de São Paulo, e a gente já verifica que eles já estão com uma vacância de um pouco abaixo de 13%. Né? Que já é um mercado normal, um mercado sem crise. Praticamente sem crise. Então, o que acontece? Os preços estão subindo? Estão, realmente. Mas essa área vaga que tem nessas 4 regiões, ela ainda não é o suficiente para baixar a média geral de mercado, que tem bastante área disponível ainda, né? Que a gente está com uma vacância de 21,5%. Principalmente lá, Chucre Zaidan, Santo Amaro. Exatamente, Santo Amaro, a Chácara Santo Antônio. Então, ainda essa retomada do mercado geral ainda deve acontecer esse ano, né? A gente já tem uma previsão dos valores subirem por volta de R$ 93, R$ 94 reais, e esse ano fechou em 89,30. Então, nosso forecast, a gente já consegue identificar, capturar esses preços, tá? E, obviamente, a Paulista, a Faria Lima, já subindo muito mais forte, né? Até 2022, 2023, a gente tem um CAGR, né, de crescimento anual, aí, por exemplo, dessas regiões, em torno de 11% ao ano. Caramba. Então, até 2023. Então, com certeza, fundos imobiliários, hoje, que tem ativos em regiões primes como essa, e que tem bons contratos, bons gestores, né? E que vai começar a sofrer revisionais, daqui a um ano, ou esse ano mesmo já vai começar. Já se espera revisionais mais favoráveis ao fundo. Exatamente, vai ter uma revisional, porque hoje uma empresa que ocupa um prédio na Faria Lima de 7 mil metros quadrados, ela tem uma ocupação de 7 mil metros quadrados, ela já não consegue hoje achar um prédio na Faria Lima que tem 7 mil livre para ela. Então agora mudou o peso da negociação. É o dono do imóvel que fala, então, não tem para onde você ir, quer ficar, paga meu preço. Você vai para mais longe. Exatamente. Então, hoje, um investidor que está comprando essas cotas de fundos e que está olhando um dividendo yield melhor esse ano, próximo ano, tem que observar na carteira do gestor os contratos que estão para vencer esse ano, próximo ano. Sim. Tem que ficar atento a isso. Eu quero enfatizar isso porque na abertura eu mostrei lá aquele passo a passo de como montar a carteira que a equipe, né, do Gustavo fez, e o que ele diz,
que você tem que comprar fundo imobiliário olhando para o futuro, olhando para frente. Sem dúvida. E o Jadson acabou de falar o que se espera para frente, né? Nas principais regiões. Sim, nas regiões primes que a gente está mencionando. Uma melhora nas revisionais ou nas renovatórias de locação, um crescimento médio esperado de 11% ao ano para os próximos 3 anos, posso dizer? Foi próximos isso? 3 anos, porque você... Normalmente um contrato típico de 5 anos. Sim. Né? Digamos, hoje estamos em 2018, 2019, né? Alguns contratos que entraram em período de crise, né? Pagando valores muito baixos, já vão no terceiro ano você já sofre uma revisional, né? Ou tanto do inquilino como do proprietário. Né? Exato. Mas só que agora esses contratos estão próximos dos 3 anos, que estão vencendo agora em 19, está muito mais favorável ao proprietário. E é justamente aí que vai, no final, lá na ponta para o investidor, principalmente de varejo, ele tem que observar justamente os fundos, as cotas que tem na sua carteira, empresas que têm contrato vencendo no próximo ano. Nessas grandes regiões. E os fundos que muitos deles têm imóveis nas regiões mais periféricas, que você mostrou aí? Tem uma ideia de quando isso melhora? Também eu chego com a minha empresa, eu queria a Paulista ou a Faria Lima. Bom, não tem mais. Então, naturalmente, eu vou acabar tendo que ocupar espaços... mais afastados. Então, apesar da vacância estar maior lá, os preços ainda devem demorar mais para recuperar. Eu posso entender que não é para 2019, seria só para 2020, coisa assim, uma melhora nas regiões mais periféricas? Sim. Um dos pontos que fazem os preços aumentarem, principalmente de mercado, são essas novas entregas vindo com um peso maior do que a média de mercado. Né? Certo. Então a gente já temos notícias de entregas que vai acontecer, por exemplo, na Chucre e Zaidan, que a própria HSI vai entregar 120 mil metros quadrados, aproximadamente 3 torres ali no Parque da Cidade. Em conversa até com eles, a gente chegou a um consenso de que os valores vão entrar mais caros do que possivelmente o que está hoje no mercado, que é R$ 92,00. Tá? Esse 120 mil metros entrando na Chucre e Zaidan, que tem um mercado hoje de 600, 700 mil metros quadrados, vai impactar bastante. Então é um upside nos preços que podem acontecer justamente nessa região da Chucre. Mas hoje, quando você está comprando, por exemplo, um fundo, você tem que olhar a rentabilidade se ele estiver alocado, né? Tem que estar alocado, onde o ativo está posicionado, onde o fundo está posicionado. Sim. Então, o que tem que observar é o seguinte, conversar sempre, verificar que o gestor está fazendo um trabalho ativo, principalmente nessas regiões, onde ele tem que buscar inquilino, né? Então, se tiver inquilino, possivelmente já vai começar a sofrer uma retomada de preços daqui a 2 anos. Tá? Regiões primes esse ano já vai começar a ter, sim, alta de preços. Boas notícias. O ritmo do mercado imobiliário, eu falo, ele é o real, não é esse negócio da bolsa que vai melhorar, sobe 10%. Sim. O mercado imobiliário, a economia tem que andar e ocupar espaços, literalmente, mas finalmente, depois de anos de crise, se arrastando, de soma zero, a gente, né, pode pensar em melhora de preços, melhora de resultados. Muito boas notícias. Uma das proxies que a gente usa muito é emprego em escritórios. Tá? Certo. A gente observa com no detalhe. Então, quando saem os dados de emprego, a gente verifica os empregos formais, o que é de escritório, as classes que entram justamente nesse segmento de escritórios. E São Paulo, ano passado, ele saiu da zona negativa. Né? Perdão, em 2017. Ano passado já foi emprego de escritório, já foi forte. O Rio, ano passado, se tornou positivo em emprego de escritórios. Então, ainda a gente sabe que a atração, vai ganhar atração, por exemplo, no Rio de Janeiro, é mais macro ainda. Né? Mas já olhando para São Paulo, que é o que a gente está falando, você tem empregos de escritórios fortes, né? Retomando. Você tem uma projeção de PIB acima de 2% para o ano que vem e PIB ali entre 1,5% e 2%. A gente sabe que aquece o mercado de real estate, tá? Como a gente sentiu ano passado, essa retomada, não em preços ainda, como eu mencionei, né? Mas justamente isso, a gente já vê um PIB de ano que vem, várias casas colocando a projeção de 2,10 para 2,5 já. Tá? Então a gente acredita um ano muito forte já em 19. Crescimento de PIB e empregos de escritório. Eu gostei desse dado. O que é um emprego não de escritório, para a gente entender melhor? Tá.
Na verdade, é melhor falar do que é escritório porque são poucas classes. Certo. Então, quando a gente recebe os dados do CAGED, por exemplo, a gente destrincha quais são as classes que teve efetivamente empregos, né, contratações. Sim. E ali a gente, por exemplo, a gente identifica empregos em bancos, seguradoras, empresas de TI, né, que eles ocupam espaço de escritórios, né? Então a gente roda aqui o mercado, a gente vê quantas empresas de TI ocupam espaço de escritórios, né? Legal. Seguradora. Então a gente verifica as classes, que é uma métrica da Cushman, tá? Onde a gente verifica o crescimento dela em relação ao CAGED e também ao PIB, né? Então, a gente verificou que o PIB já se tornou positivo, né? Fechou praticamente 1% lá em 17 e agora 1,30%, só não foi melhor devido ao protesto dos caminhoneiros, mas só que teve uma retomada de emprego. Isso é um drive super importante. Então, se os bancos e as seguradoras estão contratando, por exemplo, vai chegar uma hora, no meio da crise eles demitem, devolvem espaço e tal, e agora se eu contrato mais gente, uma hora eu vou precisar de mais mesa, mais cadeira, eu preciso de espaço. Exatamente. E isso vem mostrar uma melhora nos preços de locação. E aí quando a gente, um outro ponto, quando a gente olha a absorção líquida, eu falei do coworking, né, falei do flight quality, mas 2018 ela foi marcante por empresas que saíram de um B, de um B+, para um A, com expansão. Certo. 17, isso foi, não eu aconteceu. ocupava 1.000 metros quadrados e agora eu ocupo 1.500. 1.300. Por isso que a absorção líquida, então, foi superior. Né, é superior. Teve empresas, por exemplo, que até onde a gente está hoje nesse prédio, que saiu de 3.000 foi para 7.000 metros quadrados aqui nesse prédio. Que legal. A gente verificou muito isso com expansão, sabe? Então, é um drive super importante. Tá? Muito bom. Isso confirma essa retomada. Entendeu por que ele é head de inteligência de mercado? Né? Não é só olhar dado, né? É destrinchar o dado e ver a inteligência por trás. Jadson, sensacional. Muito obrigado. Sua estreia aqui. Só me desculpo pelo probleminha que a gente teve. Tranquilo. E eu espero que você venha várias outras vezes para destrinchar mais esses dados aí para a gente. Prazer. Muito obrigado mesmo, viu? Até a próxima. Valeu. Para você, um grande abraço. Aproveite bem seu fim de semana. Semana que vem a gente está aqui na sexta-feira, é feriado na capital de São Paulo. Então a gente vai ter programa, mas não vai ser na sexta-feira. A gente se vê na semana que vem. Grande abraço.